Bom dia a todos e todas. Estamos aqui na nossa penúltima live do projeto Mitos, Pseudociência e Legitimação da Violência contra a Mulher. Hoje nós vamos falar sobre acusação de alienação parental, mais uma barreira a ultrapassar nas denúncias de abuso intrafamiliar. Para falar sobre isso, nós vamos receber a Graciela Joffre, que é juíza responsável pelo Tribunal de Vila Gesell, em Buenos Aires, Argentina, de 1996 até a presente data. Injustiça, abuso sexual na infância, em Buenos Aires, 1916, Argentina. Vamos receber também a psicóloga Simone Abadia, especialista em teoria psicanalítica pela Faculdade de Medicina e Saúde Pública da Bahia, especialista em violência e exploração sexual infanto-juvenil pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, e mestranda em psicopatologia clínica e psicologia da saúde pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Eu vou trazer uma análise aqui que fala assim: a sociedade está escandalizada com os assassinatos de mulheres nas mãos de seus parceiros, e a gente tem visto isso mais fortemente nessa situação de pandemia. Voltando, desculpe. A sociedade está escandalizada com os assassinatos de mulheres nas mãos de seus parceiros, mas não quer ver esses autos repressivos contra mulheres que acreditam em seus filhos, nas suas histórias de abuso sexual. Mulheres que decidiram se separar do agressor e recorrer à justiça. Parece que a mulher é considerada pelo sistema como vítima quando é assassinada, e não é assim concebida quando seus filhos foram abusados sexualmente por quem quer que tenha sido, mesmo que seja seu companheiro, e ela se separa e denuncia ao tribunal. Essa é a fala da doutora Graciela Joffre, que nós vamos receber agora. Seja muito bem-vinda, doutora Graciela, ao Coletivo de Proteção à Infância Voz Materna. Gracias por la invitación. Voy a tratar de hablar despacio para que me puedan entender. Hace 24 años que soy jueza con competencia en cuestiones y conflictos de familia, y en el año 2012, en un caso de una denuncia de incesto paterno, lo denunciaba la mamá, era un niño de 6 años, pude experimentar como jueza cómo opera esta ideología del SAP, que lo paradójico es que es un síndrome judicial. Solamente se aplica en procesos judiciales y en el ámbito que a mí me concierne, en el proceso de familia, cuando estos varones son denunciados penalmente por el incesto paterno, en una manera casi inmediata, en el proceso de familia, ellos activan las revinculaciones a través del cuidado personal, del régimen comunicacional. Y en este caso, que les cuento, que fue en el año 2012, la mamá era una mujer joven, muy vulnerable, había tenido inclusive situaciones traumáticas antecedentes a esta situación, y ella fue la que denunció, y en el proceso donde yo actuaba, el niño en el inicio no hablaba. No dijo cuando tuvo la entrevista conmigo nada, estaba callado. Con el tiempo, como mi postura como jueza desde hace 24 años es que creo a los niños, respeto a los niños y debo protegerlos por sobre otra disquisición, en una audiencia con la madre y él,
y el padre, porque era un régimen comunicacional, de alguna manera le hice ver a la madre que ese niño que no hablaba era importante que tuviera acompañamiento y pudiera tener un tratamiento con una profesional psicóloga. Acordaron eso. El niño con el tiempo pudo relatar los hechos. El tema es que en el proceso, tanto el defensor del padre, que era un personaje poderoso económicamente en la ciudad de Villa Gesell, como la asesora de menores, que es la profesional que en un proceso judicial protege los derechos del niño, estigmatizaban y tenían una mirada focalizada en condenar a esa mamá joven y descreyendo de la denuncia de abuso que ella hacía. En una resolución judicial de ese momento, pongo en evidencia que lo que estaba circulando en todo el proceso era esta ideología SAP, donde se estaba sospechando de la madre, pero no se visualizaba que el niño había relatado los hechos abusivos y que había que creerle a ese niño y que había que protegerlo. Y esa fue la parte resolutiva de mi resolución y donde evidenciaba esta ideología. Pero esto fue un proceso de aprendizaje también en mi función, porque años antes, en aproximadamente el 2004, yo había tenido otro caso donde en un proceso de familia había una denuncia de abuso sexual paterno hacia el hijo. La víctima era una niña, el denunciado era un hombre de una familia de mucho dinero, y mi postura, todavía yo no sabía, no había tenido el conocimiento de lo que era el SAP. A pesar de que en Argentina, en el 2000, ya estaba promovido por un ex juez en un artículo jurídico. Pero mi postura era que cuando hay una denuncia de incesto paterno, entre validar el cuestionamiento del padre, que dice que es inocente y que lo quiere ver al hijo, y el proteger a ese niño, que si ese padre es realmente el que lo abusa, lo destruyo, mi postura siempre ha sido proteger al niño e impedir todo tipo de contacto con ese padre. El SAP es una ideología que ha sido creada es propedófila y ha sido creada como una perfecta estrategia de defensa de varones que en el entramado familiar abusan sexualmente de sus niños y de niños, porque desarticula la credibilidad de las denuncias de abuso sexual del incesto paterno, cuando en realidad, estadísticamente, el 90% de las denuncias de incesto paterno son realidad. En mi experiencia de estos 24 años como jueza, puedo decir que han sido realidad los casos que me han tocado. El caso que les he comentado del niño que era abusado por su padre y el de la niña años antes, en el 2004, con los años, ambos casos, en uno, el varón se declaró culpable por un proceso que se llama de juicio abreviado. Y en el otro caso, donde yo evidencio en mi resolución judicial el SAP, ese hombre, pasados 10, 15 años, recién fue condenado, pero por otro caso, otra víctima, la hija de otra pareja. El SAP
En Argentina lo promovió un ex juez y si uno lee el artículo jurídico donde se promovía por este ex juez Cárdenas, evidenciaba que lo que les preocupaba era que los jueces comenzaran a creer los relatos de abusos sexuales de los niños. Les preocupaba que se les creyera a los niños y que se considerara que los niños no mienten. Entonces, esta ideología lo que busca es descreer del relato de los niños y estigmatizar a esas adultas cuidadoras, no abusadoras, protectoras que denuncian el incesto paterno. Los niños no pueden acceder a la justicia si no hay un adulto cuidador, no abusador, que denuncie el delito en el sistema de justicia. Estas mujeres vienen a romper un paradigma de silencio del incesto paterno filial en la historia de la humanidad. Por eso ellas son atacadas, atacando a esas mujeres, madres protectoras, que denuncian el incesto paterno en la justicia y permiten el acceso a la justicia de sus hijos, evidencia la existencia de un delito que la sociedad no quiere ver, que es el incesto paterno, que les produce escozor. Y además me parece importante evidenciar que es la minoría las mujeres que denuncian el incesto paterno en la justicia. La mayoría de las mujeres, cuando sus parejas abusan de sus hijos, por diversas razones, porque sufren violencia, tienen miedo, no lo logran visualizar o porque son cómplices, callan y no denuncian. Las madres protectoras quiebran ese silencio y por eso el SAP ataca a esas mujeres, porque atacando a esas mujeres atacan a los niños que sufren los abusos. Si esas mujeres no denuncian, esos niños no pueden por sí mismos recurrir a la justicia. Entonces el SAP se aplica justamente para desarticular y amedrentar a ambos, a la madre protectora que se atrevió a creer a su hijo y a denunciar, y al niño. Y para la sociedad le facilita no mirar en el tema de los abusos sexuales a niños, porque todavía se cree que es algo excepcional y lamentablemente no es excepcional. Considero que hay un vínculo entre los abusos sexuales a niños y las mafias de prostitución infantil, pornografía infantil. Cuando hay consumidores que nutren esas mafias, entonces hay para mi parecer, una íntima relación entre el SAP, la estigmatización de esas mujeres que denuncian y buscar también un mensaje de la mafia, de la omertá, para que otras mujeres vean y tengan mayor temor
a denunciar los abusos sexuales de sus parejas a sus hijos, porque piensen que las consecuencias pueden ser traumáticas en el sistema. Por eso la ideología SAP no ha sido solo un tema de Argentina, no es solo un tema de Brasil, que lamentablemente tiene una ley que le da un contexto mayor, cuando en realidad es una falacia, no tiene sustento en las ciencias de psicología, de la psiquiatría, fue rechazada en la cuna, que fue en Estados Unidos. Gardner su creador era un pedófilo que en realidad desprogramaba soldados que venían de Vietnam. Pero, ¿qué pasó? Es una perfecta estrategia de defensa que la usan no solamente estos hombres y sus estudios de abogados que se dedican a defender a este tipo de perversos, se usa no solamente en el ámbito penal, sino también en el ámbito de familia, que es lo que yo pude vivenciar. Cuando en el año 2004, en el año 2012, vinieron esos casos en que tuve que resolver, para mí era novedoso porque las ciencias jurídicas no tenían material académico sobre el tema. Tuve que nutrirme de otro material. Inclusive, yo personalmente supe que lo que me sucedía como jueza que defendía al niño e impedía la protección y contacto con el agresor, que el sistema de justicia no me protegía, cuando pude entender que la mecánica era justamente atacar a todo operador judicial que valide la denuncia del incesto paterno, y cuando descubrí, especialmente a través del libro de Sonia Vaccaro, que esto tenía nombre y era esta ideología de la alienación parental, por eso es como que uno puede a veces entender situaciones, pero no llega a comprender el contexto. Lo que a mí me pasó es que a través de los años de mi propia experiencia como jueza, pude comprender el contexto ideológico que atacaba a estas mujeres, que daba como mito que las denuncias de incesto paterno son falsas, cuando no es así, y pude comprender cómo todo operador, juez, asesor de menores, perito forense, profesional de la psicología particular, todo aquel que defendiera y que validara y que creyera los relatos de abusos sexuales, iba a ser estigmatizado y atacado por la corporación a la que pertenece. Pero el desafío es seguir este camino. Me parece muy importante las redes sociales. Personalmente me han servido para darme cuenta que la realidad del territorio de uno no es muy diferente de lo que está pasando en otros lados. La ideología del SAP ha tenido una difusión epidémica en el mundo, justamente porque facilita la defensa de los pedófilos dentro del entorno familiar. Y por eso se extendió en Argentina, en Brasil, en Portugal, en Estados Unidos, en Inglaterra, y se buscó una reacción de represión a todos los movimientos que en defensa de los derechos del niño, y sobre todo teniendo en especial consideración
que estamos hablando de niños víctimas de delito, se buscó una reacción de desacreditar lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Que los niños no mienten. Cuando los niños hablan, cuando los niños se expresan, son transparentes. Los niños no sostienen las mentiras, menos aún de situaciones que los niños no comprenden. Les voy a relatar un caso muy reciente como para ponerles en evidencia cómo se expresa un niño que ha padecido algo tan traumático como un abuso. Una profesional psicóloga le está haciendo la entrevista a un niño pequeño. Él había relatado que el padre lo tocaba, lo abusaba, pero después el niño decía que lo quería ver al papá. La profesional le pregunta, pero lo que vos dijiste, que tu papá te tocaba, ¿era verdad? Y el niño le dice, sí. Dice, pero ¿por qué lo querés ver? Porque lo quiero. Y después, inmediatamente, le agarra un estado de angustia. La perito psicóloga describe que llora desconsoladamente y se pone en el asiento en posición fetal. Esto es una demostración de lo que pasa con los niños. Los niños, víctimas del incesto paterno, no entienden lo que les pasó. Ellos siguen queriendo al perverso, pero ellos relatan no solamente con la palabra. En este caso, el niño expresó que era víctima y que el padre lo abusaba con su postura fetal, con los dibujos. Y me parece importante que tanto en Brasil como en Argentina, la Convención sobre los Derechos del Niño, cuando habla de oír al niño, en el artículo 12, así también como el otro artículo, que es el artículo 3, o sea, el interés superior del niño, tiene que ser interpretado por todos los operadores de justicia de una manera integral con otros principios de la propia Convención sobre los Derechos del Niño. El artículo 19 habla de la eficacia. Los procesos judiciales tienen que ser eficaces en cuanto a la protección de los derechos humanos de los niños. Y además hay que contemplar que en estos casos los niños no solamente son vulnerables y ciudadanos a proteger por su edad, sino también como víctimas de delito. Y aquí también se aplican los principios fundamentales para las víctimas de delito y abuso de poder. Y también hay que tener en cuenta, y surge de la propia Convención, que escuchar a un niño es receptar las expresiones de un niño que no son solamente las expresiones verbales. En las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño que analiza la Convención, expresa que la opinión de un niño debe ser interpretada en su integralidad, lo verbal, lo gestual, los dibujos, los juegos. Y algo que creo que es esencial, el no de un niño a revincularse con un padre debe ser respetado por el operador judicial, porque ir contra ese no es atropellar su dignidad, es hacer ineficaz el acto judicial
y los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, es maltratarlo, porque no haríamos con una adulta o un adulto lo que mucha justicia se hace con niños, forzándolos a revincularse con padres donde ellos expresamente con su cuerpo, con sus gestos, con sus dibujos, con su palabra, rechazaron ver. Ese es el desafío, y el SAP por eso es una ideología judicial solamente articulada en procesos de divorcio y de familia, además del penal, y que tiene metodologías que, aunque no se ha mencionado, son funcionales a esta ideología. Establecer las custodias o cuidados personales compartidos como regla, los regímenes comunicacionales forzando aunque el niño no quiera, inclusive forzar a revinculaciones supervisadas cuando el niño no quiere ver al padre, donde los tiempos de la justicia tendrían que ser para el niño. Uno de los casos que yo les comenté, el niño, cuando tuvo su entrevista conmigo en una primera instancia, no habló. Fue con el tiempo, después de más de 10 entrevistas con una profesional y psicóloga, que ese niño pudo relatar con sus palabras que su papá abusaba de él. Hay que creer a los niños. Y para concluir, no sé si ya estoy cerca del tiempo, hay una frase de una parte de un párrafo de una obra de Shakespeare, que es Mesura, donde el personaje de la mujer Isabela, amenazada por este hombre poderoso y funcionario que la quería acosar, y ella dice: le voy a decir a todo el mundo quién eres y qué estás haciendo. Y él, con mucho cinismo, le dice: ¿quién te va a creer, Isabela? Mi nombre es sin tacha, mi lugar de poder. Eso es lo que sucede. Hace muchos años, una madre protectora relataba que el hombre, el padre de su hijita abusada, le decía cuando abusaba sexualmente de ella: ¿quién te va a creer si no sos nada? Por eso creo que el primer paso y la desarticulación contra el SAP es esa frase que debemos decir los operadores judiciales y los adultos cuando un niño expresa que ha sufrido abuso: yo te creo. Gracias. Muito obrigada, Graciela, pelas suas palavras e pela sua coragem de trazer e falar sobre essa ideologia que tem trazido tantos danos para as crianças, né, que através dessa articulação, dessa forma de defesa nos processos, estão tendo as suas vozes caladas. Nós, do coletivo Voz Materna, trabalhamos em conjunto com o coletivo Mães na Luta, né, nós atendemos regiões diferentes do Brasil, e 100% dos casos em que chegam as mães pedindo ajuda, que a situação é o abuso dos filhos, ou elas já estão sendo ameaçadas com a alienação parental, ou a alienação parental é usada no processo como defesa. E qual é o principal problema? Aqui a lei diz que a tramitação do processo de alienação parental é preferencial a qualquer outro. Então, esquece-se o abuso, esquece-se as violências, né? Tu primeiro tem que provar que não é alienação para depois conseguir a prova do abuso, e deveria ser o contrário. A criança deixa de ser vítima para ser a testemunha da mãe, né, que está sendo denunciada por falsa acusação. Mas nós vamos receber aqui a Simone Abadia, que vai trazer mais esse panorama da situação que se
acontece aqui no Brasil, o que acontece nos processos, o que tem acontecido com as crianças. Seja bem-vinda, Simone. Muito obrigada por estar aqui conosco. Bom dia, eu para esse debate. Só uma pequena correção, eu sou mestranda do Programa de Direitos Humanos da UFG, tá? Só para fazer esse adendo. Então, o primeiro caso que eu atendi relacionado à alienação parental deve ter mais ou menos 5 a 6 anos, né? Esse caso, ele chegou, né, ele me chamou bastante atenção, né, para a problemática que a gente ia enfrentar daqui para frente, né, naquele momento histórico, há 6 anos atrás, que iríamos enfrentar com frequência, que seria mães que perderam a guarda de seus filhos. E perderam por quê? Porque houve uma reversão dessas guardas para o pai, né, devido a uma suposta alienação parental perpetuada pela mãe. Com esse primeiro caso que eu atendi, né, e já fiquei bastante tocada, eu comecei a pesquisar e a partir disso começaram a chegar outros casos em que eu atendi diretamente ou promovi a supervisão de outros profissionais de psicologia. Uma das primeiras constatações que eu tive que os casos relacionados à alienação parental configurava uma das piores violações de direitos humanos na atualidade contra crianças, adolescentes e mulheres. Então, assim, isso para mim ficou claro desde o primeiro atendimento, desde a primeira escuta, desde o primeiro acompanhamento que eu fiz com uma mulher e uma criança de 4 anos, que teve a reversão de guarda completa e proibição de visitas, por parte da mãe. E a partir daí também eu comecei a perceber que a maioria dos casos tem histórias semelhantes com desfechos parecidos, não é? É sempre a mesma história, não é? A mãe que entra com a acusação, né, de um abuso, de violência sexual contra a criança e imediatamente ela se vê acusada de alienação parental. Então a gente tem esse caso, a gente também tem casos em que a mãe é acusada de alienação parental por entrar com a solicitação de divisão de bens e pensão alimentícia, isso também está acontecendo. E a partir desse momento, essas mães que sempre foram ótimas mães começam a ser desqualificadas, desconsideradas, não é? E retiradas da sua posição enquanto mãe, não é? Enquanto mulheres, não é? Muito facilmente e sem muitos critérios, eu diria que sem nenhum critério realmente científico, técnico, respaldado teoricamente. Então, essa realidade ela vem acontecendo e o número de mulheres e de crianças vítimas da lei da alienação parental é assustador em termos de Brasil, tá? E esse debate que vocês estão propondo aqui, ele é necessário, né, porque a partir do momento que a comunidade, a sociedade começa a questionar, né, a utilização dessa lei dentro desses processos e começa a questionar as violações de direitos, né, que são, assim, visíveis, eu vejo que há possibilidade de João Luiz aí no caminho, embora todas nós aqui sabemos que existe aí uma série de dificuldades, essas dificuldades que colocam barreiras para se pensar criticamente, e se conseguir um debate propício relacionado a essa questão da lei da alienação parental e o seu uso hoje no Brasil. Então, quando vocês colocaram o tema da live, eu achei muito interessante, né? Alienação parental, mais uma barreira a ultrapassar nas denúncias de abuso sexual intrafamiliar. Por quê? Porque o abuso sexual intrafamiliar já é uma barreira em si, né? A gente não pode esquecer que vivemos numa sociedade que é extremamente patriarcal, sexista, machista, e que a violência sexual contra crianças e adolescentes e também contra as mulheres é cheia de preconceitos, envolta por tabus e visões norteadas pelo senso comum, que dificulta muito, né, como se dá, né, a tratativa, e como se dá um olhar para essas crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.
Então, se eu já tenho aí, né, uma dificuldade social, né, uma dificuldade de entendimento relacionada à sexualidade, relacionada ao próprio abuso, à própria violência sexual, né, infanto-juvenil, intrafamiliar, a lei da alienação parental, ela vem a agravar mais ainda essa situação. Percebem como que se complexiza, né, algo que já é complexo, né? Então, esse tema, ele realmente denuncia isso, né? Ou seja, é mais uma barreira a ser ultrapassada, né? E a alienação parental coloca essa barreira, sim. Né? Por que coloca? Porque a gente observa que existe aí uma visão adultocêntrica, né, relacionada às crianças, né, crianças e adolescentes, mas em especial as crianças, que é marcada por relações de poder completamente desvantajosas para as crianças, né? Por quê? Porque é uma compreensão a partir da lógica adulta, não é? Que desconsidera a liberdade de expressão, as decisões, o interesse da criança em quem ela quer ficar, não é? Tudo isso é desconsiderado. Por quê? Porque a maioria dos adultos tem essa dificuldade, né, em traçar uma nova perspectiva, em traçar um novo olhar sobre esses seres que estão em desenvolvimento. Então, eu parto do meu conhecimento adultizado, do que eu acho que é correto, do que eu acho que é certo, de todo o meu moralismo, de todo o meu percurso, né, inclusive até mesmo, às vezes, teórico, né, para fazer uma compreensão do que é uma criança, do que é um adolescente. Muitas vezes essa compreensão que os profissionais têm e a própria população tem desses sujeitos que estão em desenvolvimento é uma compreensão extremamente equivocada justamente por essa visão adultocêntrica. Então, o que a gente observa? Né? Que comportamentos, emoções e as próprias simbolizações infantis, os relatos, eles são analisados a partir dessa ótica adultocêntrica. Né? E quando eu tenho uma ótica adultocêntrica analisando, né, todos esses comportamentos, emoções, simbolizações infantis, facilmente aí eu tenho uma distorção, né, dessa análise. Eu tenho uma distorção aí do meu olhar, né, e consequentemente das metodologias de atendimento e de compreensão desse ser humano. Né? Então, essa desconsideração do infantil, né, passa a ser marcada, que é marcado, né, a gente vai pensar que o infantil que é marcado por características próprias, né, relacionada ao desenvolvimento, afetividade, aprendizagem, relações socioafetivas, ela é desconsiderada. Né? Por quê? Porque eu busco uma compreensão, né, a partir de uma lógica que não é possível considerar essa diferença relacionada a essas crianças. Então, quando eu vejo a questão da desqualificação da fala de crianças, que para mim, qualquer contexto é trágico quando a gente desqualifica, mas quando falamos em situações de violência, isso ganha uma dimensão assim, bastante grave, né? Isso vai trazer consequências danosas para o desenvolvimento humano, porque não vai se limitar apenas ao período da infância e adolescência, isso vai ter desdobramentos para toda uma vida, né? Quem já teve a possibilidade de conversar com pessoas adultas que sofreram violência, em especial violência sexual na infância, sabe muito bem do que eu estou dizendo, né? Ou seja, essas violências, as consequências dessas violências, elas não vão repercutir exclusivamente só na infância e adolescência, né? Isso aí já está mais que comprovado, inclusive cientificamente, tá? É muito comum a gente, pelo menos no meu percurso, eu já atendi várias mulheres adultas que foram violentadas sexualmente na infância, que passaram, infelizmente, por a violência intrafamiliar sexual. Essas mulheres adultas, assim, apresentando uma série de sintomatologias com consequências severas para os seus relacionamentos, para a sua vida pessoal, para a sua vida social, né? Então, a gente tem que pensar que a questão da violência sexual, ela não vai gerar apenas danos naquele momento, naquela etapa de desenvolvimento. Então, assim, uma criança desacreditada em seu discurso, em seu relato, também vai ultrapassar essa visão individualista, né? Por quê? Porque esses sujeitos estão inseridos numa comunidade, numa sociedade. Então, também temos que pensar sobre as consequências disso no meio social. É muito importante. Por quê?
Porque não se trata só do indivíduo que sofreu a violência sexual, não se trata só da criança, se trata também de todos os desdobramentos advindos, né, da má compreensão, da não compreensão ou da compreensão na sociedade, e como que isso vai se refletindo, né, em práticas violentas, em práticas violadoras. Então, quando a gente fala de violência sexual na infância, que acontece na infância e adolescência, eu também falo de a partir de uma perspectiva, não individualista, que vai além do indivíduo, mas de uma perspectiva de reflexão em toda a comunidade, em toda a sociedade, e isso vai trazer suas consequências. Em várias situações de atendimento, é muito observável que todas as alterações comportamentais, psicológicas, psicossomáticas que uma criança apresenta, e que suas genitoras apresentam, tendem a prejudicar também muitas mulheres durante o processo. Reações, assim, esperadas, diante da perda real da convivência com seus filhos, no caso das mães, são vistas pelos profissionais como dissimulação, mentira, equívoco, tá? Isso também é muito comum acontecer. E aí eu faço uma pergunta: qual mãe que não teria, algum tipo de desorganização ou algum tipo de alteração psicológica, psicossomática, que está diante da perda real de convivência com seus filhos. E isso vem sendo tratado como dissimulação. Isso também é muito sério. Então, essas consequências em nível social, institucional, a curto e médio e longo prazo, são várias. Eu vou tentar aqui apontar alguns para a gente abrir um debate e pensar um pouco nessa perspectiva. A primeira, que eu acho que é fundamental a gente pensar, é que a crença que o sistema de garantia de direitos humanos não funciona. Portanto, não adianta denunciar, ou seja, o desencorajamento de denúncias relacionadas à violência, em especial à violência sexual. A partir do momento que eu tenho uma lei que desqualifica os relatos das crianças e de suas genitoras, eu abro brecha aí para o desencorajamento, sim. Ou seja, se eu já tenho aí uma série de dificuldades relacionadas à denúncia de violência sexual, quando se usa essa lei para dizer que há um equívoco, há uma mentira, há algo do engano que não aconteceu, isso a médio e longo prazo faz o quê? Com as outras pessoas em volta, isso vai repercutindo no meio social, ou seja, eu vou desencorajando tanto as crianças de falarem sobre o que lhe ocorre, como as mães de fazerem a denúncia por medo de sofrer essas retaliações. E isso já está acontecendo, Ou seja, tem muitos casos em que as mães ficam temerosas em relatar essa violência, em fazer a denúncia, com medo dessas represálias que vêm acontecendo. Isso é muito sério, não é? E a própria criança também vai percebendo que o seu relato não tem valor, ele não é aceito, ele não é respeitado, ele não é validado por um adulto, em especial, nesse caso, adultos que ocupam cargos e funções chaves na responsabilização e garantia de direitos. Aí eu estou falando abertamente dos advogados, magistrados, equipe técnica, etc., etc., não é? Ou seja, olha a repercussão que tem o uso dessa lei na tratativa de violência sexual, e também propiciar a tão conhecida revitimização, que até já foi comentado aqui, que é o fato de expor a criança a vários procedimentos relacionados à apuração de fatos, Ou seja, além das avaliações psicológicas sem fim, que é o que vem acontecendo também. Muitas vezes o que a gente observa é que isso vem causando na criança uma recusa, uma desconfiança em falar, Isso dificulta bastante a formação de vínculo transferencial que favoreça a livre expressão, porque
quando a gente fala de violência e quando a gente traz isso para o contexto do atendimento, né, é claro que o estabelecimento do vínculo transferencial entre profissional e criança, profissional e família, é fundamental. Sem esse vínculo, eu não construo possibilidades de intervenção terapêutica, não é? Então, a partir do momento que o profissional vai nessa perspectiva de coletar provas ou de avaliar se esse dizer da criança tem validade, né, eu perco completamente o sujeito. Isso é óbvio, né, não tem como ir em outra linha. Né? Com os adultos é a mesma coisa. Você não fala das suas coisas, dos seus segredos, das suas dificuldades, das suas alegrias para qualquer um. Né? Ou seja, eu preciso criar um vínculo para que isso seja realmente efetivado. E com as crianças, né, a gente observa que esse vínculo não é criado, né, e não facilita a livre expressão. Tá? E aí a gente também observa a tal das falsas memórias, muito utilizada também, né? Virou um jargão, né? A tal das falsas memórias, como uma resposta para esses comportamentos, essas falas infantis. Muitas vezes as falsas memórias vêm como uma resposta para essas crianças que não conseguem dizer, entre aspas, adequadamente o que se espera que elas digam, não é? Então, assim, eu vou falar de forma bem superficial dessas falsas memórias, né? Que seria a ilusão, a percepção distorcida de situações que nunca foram vivenciadas pelo sujeito, né? Então, me preocupa muito a utilização dessa questão das falsas memórias para respaldar, tecnicamente, né, as respostas das crianças relacionadas ao abuso. Então, nesse caso, assim, eu me pergunto para vocês, né? Até que ponto não existe uma percepção distorcida dos profissionais relacionada à identificação real desse fenômeno de falsas memórias. Pois percebo que, assim, em muitas situações, os relatos das crianças que têm características próprias, por não ter uma retilinidade, um discurso uniforme, estar envolto de significantes diferentes da lógica adultocêntrica, acabam sendo interpretados como falsas memórias, ou engano, ou mentira, né? Ou seja, não se valida que se trata de um discurso diferenciado do discurso do adulto. Porém, não menos importante, né, esse discurso. Porém, quando a gente usa a questão das falsas memórias, a gente pega esse discurso da criança e joga no lixo. E é importante a gente perceber que, assim, quando atendemos crianças vítimas de violência sexual, as crianças e adolescentes, eles avisam, né, de diversas maneiras, né, e não necessariamente vai ser verbalmente, ou seja, ele vai sentar para você e falar, olha, eu estou sofrendo uma violência sexual que aconteceu no dia tal, horário tal, e foi essa pessoa que fez comigo, né? Isso é esperar um discurso retilíneo, organizado, adultocêntrico. A criança não vai te dar isso, né? Isso não existe, né? E isso não quer dizer também que as crianças não digam sobre o que elas sentem, né? E não digam sobre... e não tenham essa percepção de que estão sofrendo violência. Elas avisam, e avisam de diversas formas, avisam através do comportamento, através do desenho, através da brincadeira, através da história, ou seja, existe uma série de elementos que nos dizem, né, e nos apontam como compreender, como escutar as crianças, né? Então, existe assim, um conjunto de indicadores que sinalizam que a criança está sofrendo violência. E se eu ficar achando que vai ser só a mera verbalização, eu pego completamente todos os outros, né? Então, dar voz à criança, quando eu digo dar voz à criança é um fator protetivo, não só dar voz no sentido de fala oral, né? Dar voz na sua completude e na sua complexidade, respeitando ali sua característica de desenvolvimento naquele momento, tá? E um outro ponto que me chama bastante atenção, que é a repetição constante que são submetidas as nossas crianças a relatos relacionados a essas experiências traumáticas. Aqui eu vou fazer um adendo. Alguém aqui gosta de falar das experiências traumáticas que tem? O adulto acha interessante ficar repetindo o tempo todo aquilo que o fez sofrer, aquilo que machucou? Por que com as crianças a gente tem que submetê-las, né, a uma série infinita de verbalizações
sobre algo que causou dano, algo que fez doer, algo que fez sofrer, né? Isso aí é da ordem de uma violência tamanha também, né? Isso vai ter também suas repercussões no relato de crianças e também na economia psíquica que ela vai acabar fazendo, né? Quando ela se vê forçada a se submeter a inúmeros procedimentos jurídicos, né? Então, além de causar um adoecimento em todos os membros da família, né? Além da criança, vai causar esse adoecimento em todos os membros da família, todas as pessoas que estão em volta, né? Porque se vê numa situação de não poderem fazer nada. Então, essa lei também, ela é considerada a lei da mordaça, né? Já é muito falado isso, né? A lei da mordaça, onde você só tem que ficar... O que te sobra é ficar calado, né? O que te sobra é a posição passiva, né? Diante de todo esse contexto de processo, né? E uma outra característica interessante é que a alienação coloca as crianças como seres passivos, subalternos à vontade adulta. Vamos parar para pensar. Um sujeito alienado é um sujeito passivo à vontade do outro, subalterno à vontade do outro. Isso vai totalmente na contramão do que realmente é uma criança e do que são as relações estabelecidas pelas crianças. O primeiro ponto é: a criança não se aliena. Quando a gente traz esse conceito dentro da psicanálise, é por outra via, por outra perspectiva, que não tem nada a ver com isso daqui, tá? Então, nesse ponto aqui, a criança não se aliena. Ela é um ser ativo, com vontade e desejos próprios, inclusive relacionado a quem ela quer ficar, né? Quem ela ama, quem ela confia, né? Essa é uma constatação tão simples que não precisa nem ser, né, um profissional da área ou um grande teórico, né, para compreender. Basta a gente olhar o comportamento, os afetos e as emoções das crianças, né? Quem tem filhos, por exemplo, sabe o que eu estou dizendo. Quem trabalha com criança sabe o que eu estou dizendo, né? Quem convive com criança sabe do que eu estou dizendo, né? Que todo esse desenvolvimento é um processo de mão dupla, né? A educação, a socialização, o controle de impulsos, vontades, desejos, é um processo de mão dupla. Não se trata de um ser alienado, passivo, recebendo do outro, né? Significantes e elementos para se formar e recebe isso de forma passiva, né? E responde essa vontade desse outro de forma passiva, né? E o segundo ponto que também é importante, que eu acho que cabe tocar, que quando nos propomos a fornecer uma educação sem violência, percebemos como as crianças são originais, são criativas, são ativas nesse processo, né, de desenvolvimento, capazes de dizer e se posicionar muito precocemente. Observamos isso em questões simples do dia a dia, como hábitos alimentares, sono-vigília, as escolhas das brincadeiras, dos colegas, como também as próprias contestações infantis, que ganham o famoso e péssimo nome de birras. Isso não quer... É interessante, eu coloco o famoso péssimo nome de birra, né? Porque aí a gente escuta, então, que a criança é difícil, né? Que a criança se posiciona o tempo todo, que é difícil educar, que é difícil conter esses impulsos, né? E de uma hora para outra isso totalmente reverte e coloca a criança como ser passivo e alienado. Então, assim, vocês entendem a ambiguidade e a incongruência dessas constatações, elas não se equivalem de forma alguma, né? Mas o que eu estou dizendo aqui também não quer dizer... o que eu estou dizendo aqui, mas isso também não quer dizer que as crianças não são influenciadas pelo seu ambiente, sua comunidade, sua sociedade. É claro, que as particularidades de cada criança se formam nesse caldeirão biopsicossocial, como todos nós, como todos nós continuamos totalmente ativos nesse processo, e nesse entrosamento por toda a vida, O que eu estou dizendo aqui é que as crianças são tão ativas nesse processo de desenvolvimento e têm participação também ativa na dinâmica familiar, como também sofre com tudo que acontece ao seu redor. Portanto, também se posiciona enquanto sujeitos. Não vamos esquecer da dimensão de que as crianças e adolescentes são sujeitos. Além de sujeitos de direito, são sujeitos psíquicos que têm sua capacidade de percepção, de subjetivação, tá? Agora, sim, para dar continuidade, que já está quase terminando a minha fala, eu queria falar só mais um pouco sobre as consequências
da violência na vida de uma criança, de um adolescente. A gente tem várias situações, eu vou tentar nomear algumas que me chamam mais a atenção, sem o objetivo de padronizar respostas e consequências, porque eu sei que isso existe a questão individual, subjetiva, única de cada sujeito, e eu entendo que cada um vivencia, subjetiva, externaliza esse sofrer, essa violação, de forma completamente particular, Porém, a gente tem alguns estudos que apontam os principais efeitos da violência na vida de um sujeito. Então, o primeiro ponto as crianças são muito afetadas por todos os eventos que acontecem ao seu redor. Mesmo que não possam entender o significado do que ouvem ou veem, absorvem as imagens e são impactadas pelas emoções ao seu redor. E os efeitos negativos são duradouros e podem repercutir durante todas as fases da vida, como eu já comecei a dizer sobre isso no início. Segundo ponto é a violência institucional causada pela alienação parental. Aí eu vou falar dos danos secundários, como advindos do uso da lei da alienação parental. O que é o dano secundário? Ele é essa consequência que eu tenho após a revelação de violência sexual. São esses efeitos negativos em cascata que vêm após a verbalização dessa violência na vida da criança e família. E isso ocorre principalmente quando há falha na proteção parental, institucional ou na intervenção profissional. Então, são exemplos, sim, alguns exemplos dos danos secundários, O estigma social, o fato de não acreditar no que a criança está dizendo, a indução de um novo abuso. Então, aqui eu chamo a atenção para uma coisa que vem acontecendo bastante, que é a convivência forçada com o agressor versus conflito familiar. Olha só, a partir do momento que uma criança ou um adolescente se posiciona categoricamente contrário a essa convivência, eu observo que existe uma tentativa de forçar essa convivência com o agressor. A partir do momento que eu tenho indícios que existe uma violência sexual e eu não valido esses indícios e acho que essa verbalização não condiz com o acontecido, eu também faço essa criança ter uma convivência forçada com seu agressor, tá? Isso é muito sério. Por quê? Porque se estão dando esse nome de violência para conflito familiar. São coisas totalmente diferentes. O que é da ordem do conflito familiar é uma coisa, o que é da ordem da violência é outra. Então, juntando tudo e fazendo com que crianças, adolescentes e mulheres convivam com seus agressores. Convivam diretamente com seus agressores. Porque estão utilizando a ótica do conflito familiar. Se existe conflito familiar, então vamos resolver, vamos mediar, vamos colocar aí alguns instrumentos para que essa família possa conversar, para que essa família possa se entender. Mas é possível se entender com o agressor? Até que ponto isso tem algum respaldo, isso tem algum aspecto protetivo para a criança? Então, a indução de um novo abuso é uma coisa muito séria que pode vir a acontecer, porque a partir do momento que eu forço essa criança a conviver com esse possível autor de violência sexual, e ele observa que ele conseguiu reverter essa guarda, ou conseguiu uma visita, ou conseguiu colocar guarda compartilhada, seja qual o procedimento utilizado, ele também tem ciência que não será punido. E uma pessoa que tem ciência que não será punido, ele vai repetir o ato. Isso eu não tenho dúvida. Em especial quando a gente está falando de crimes sexuais. Se eu não tenho uma barra social e legal para esses sujeitos, eles vão continuar repetindo insistentemente a tentativa de satisfação desse gozo por meio da utilização dessas crianças. Então, por isso que eu falo de indução de um novo abuso. E um outro fato também relacionado aos danos secundários é a responsabilização da criança, mesmo que indiretamente pelos problemas ocorridos.
separação familiar, prisão, processo judicial e outras situações advindas do uso da lei da alienação parental, fazem com que as crianças sejam responsabilizadas pela violência que elas sofreram, né? E não pensem que as crianças não percebam. Crianças muito precocemente percebem isso e muitas vezes não vão querer falar mais sobre essa situação que ocorre, tá? Para finalizar, já estourando meu tempo, algumas consequências disso, né, da violência sexual para a vida das crianças. Primeiro, porque deturpa as relações socioafetivas, culturais entre adultos e crianças, ao transformá-las em relações genitalizadas, erotizadas, comerciais, violentas e criminais. Segundo ponto, perda da legitimidade e autoridade do adulto, de seus papéis e funções sociais. Ou seja, ninguém consegue exercer a função protetiva relacionada a essa criança. Ela fica totalmente à mercê do gozo desse outro. Também inverte a natureza das relações, né, adulto, criança, adolescente, definidas socialmente, né, tornando-as desumanas em lugar de humanas, desprotetoras em lugar de protetoras, agressivas em lugar de afetivas, individualistas e narcisistas em lugar de solidárias, dominadoras em lugar de amorosas, desestruturadas em lugar de socializadoras. Um outro ponto é a disseminação do fenômeno em toda a cultura e sociedade, que é a naturalização da violência sexual, somado à impunidade dos agressores. E também temos que pensar que o ciclo de violência começa a acontecer, né? Que é esse potencial de multiplicação de uma geração para a outra, e também a escalada da violência. Se eu tenho uma criança que sofre violência sexual, que não é possível protegê-la, não tem um adulto ali que consiga exercer a função protetiva, né? Os estudos apontam que o número de gravidade dessa violência, né, tende a escalonar, né? Em alguns casos, por exemplo, de violência física, a gente observa até o óbito. Violência sexual também já acontece, né, para a gente ver a gravidade dessas situações. Então, para falarmos dessas consequências, também é necessário considerar que cada vítima ela vai responder esse trauma de modo particular. É necessário considerar quem que é o agressor, essa proximidade do agressor com a vítima, a idade da vítima. Quanto menor, mais difícil vai ser, mais vulnerável ela vai ficar. Por quê? Porque é mais fácil desqualificar um discurso de uma criança de 4 anos. Simplesmente por isso, né? Crianças maiores também têm seu discurso desqualificado, claro que tem, mas quanto menor a criança, devido à sua característica de desenvolvimento, de verbalização, de se colocar no mundo, mais fácil seria a desqualificação. Então, a gente também observa muito essa questão da idade da vítima, e a gente vê crianças de 3, 4 anos nessa situação, A duração e a intensidade da violência provocada. A gente observa isso também, porque para um prognóstico, isso é muito ruim, né? Quanto mais intensidade, quanto mais tempo eu fico reclusa dessa violência, pior vai ser meu prognóstico no sentido de ressignificação dessa situação de violência, O auxílio profissional também me chama a atenção aqui, O auxílio profissional, cuidado versus avaliação, provas processuais. Aqui eu chamo a atenção para o fato de que lugar os profissionais estão ocupando nessa seara aí da alienação parental. Porque uma criança e um adolescente que sofre violência sexual, ele tem que receber um auxílio profissional respaldado na ética, no cuidado, no comprometimento técnico e científico, e especialmente com esses sujeitos, sem deixar de abrir mão da empatia, que é fundamental também para esses profissionais. Então, quando eu deixo de exercer a minha atividade profissional a partir desses critérios e vou apenas para avaliação e tentativas de conseguir provas processuais, eu deixo de exercer o cuidado, eu deixo de promover a ressignificação, eu deixo de promover situações que possam ser mais protetivas para essas crianças, E, finalizando, as crianças têm sua forma particular em dizer o que lhe acontece, em nomear o mundo, os afetos.
não temos o direito de desqualificar a fala desses sujeitos que estão em desenvolvimento. Sujeitos que não têm a obrigação, condições maturacionais em darem as respostas que os adultos esperam ou consigam compreender. Temos, enquanto responsáveis por esses sujeitos, encontrar formas respeitosas de acessá-los, né? Para isso é fundamental o aprofundamento teórico, metodológico, posição empática. Então, não se trata de mentira versus verdade, como a gente está observando muito isso, né? Esse relato não é fidedigno, esse relato passa pela construção de falsas memórias, né? E outras desqualificações observadas, né? Essa é uma forma extremamente improdutiva de se avaliar as situações, né? É importante que esses profissionais tentem atender essas crianças e tentem entender o que elas estão dizendo, o que significa esses significantes, né? Não se trata de colar um discurso numa palavra pejorativa, ou seja, o seu discurso, eu dou o significado para ele de mentira, ou eu dou o significado para ele de alienação, né? Não se trata disso, né? Não se trata de colocar esse discurso ligado a uma palavra pejorativa, estereotipada e concluir que a criança está mentindo, né? Então, isso tudo para resumir que não podemos assegurar nossas respostas de forma simplista, imediatista, a problemas tão complexos. E é isso que está acontecendo com o uso da lei da alienação parental, não é? Ou seja, eu busco respostas imediatistas, simplistas, que me dê uma garantia, uma estabilidade, e uma resposta, em especial enquanto Estado, e esqueço que isso vem de uma ordem tão complexa, que é necessário aí um aprofundamento, inclusive, teórico, metodológico, que muitas vezes é observado uma falha, nesse todo esse processo aí necessário para que realmente a gente possa amparar essas crianças. Então é isso, termino minha fala aqui, já estourei um pouquinho o tempo, muito obrigada. Eu que agradeço as tuas palavras, Simone. E o que tu traz é bem a realidade do que a gente vive dentro das varas de família, principalmente, né? E quando a gente sai, a gente como mãe ou como representante do coletivo sai e faz essa fala, as pessoas não acreditam, né? As pessoas acham que é impossível, que a fala da criança vale como prova, né? E muitos ainda dizem que ninguém tira uma criança de uma mãe e que o judiciário brasileiro favorece muito as mulheres, né? São vários pontos que só quem realmente passa por isso pode ver que não são verdadeiros. Tu falou de tanta coisa que eu gostaria de comentar, mas não temos tempo aqui. Mas eu queria trazer uma parte, tu falou da violência institucional. Só quem passa por um processo de alienação parental sabe a violência que é. A violência do abuso é algo muito traumático, mas tu ter que revivenciar isso por 6, 7, 8, 10 anos, né? A cada ano ter que passar por toda essa avaliação novamente, tu trouxesse os danos que causa numa pessoa, né, o abuso sexual. Agora tu imagina para uma mãe que foi vítima de abuso sexual na infância, né, que se depara com essa situação no seu filho ou sua filha, chega, vai trazer essa denúncia no judiciário, e esse abuso que essa mãe passou é usado contra ela. Quando eles começam a dizer que a mãe projetou o abuso que ela passou na criança, mesmo que a criança apresente marcas físicas e emocionais, né? Isso tu comentou também que causa uma alteração emocional enorme, tanto na mãe quanto na criança, que se vê desacreditada, né? E o judiciário, principalmente, e os atores que deveriam defender essa criança, é por isso que, quando tu fala dessa forma, parece que os profissionais que nós encontramos vivem num mundo totalmente diferente, né? Para eles, realmente, nada disso acontece, né? A gente vê muitos casos em que as mães são ameaçadas e são forçadas, isso que eu queria comentar contigo, a iniciar tratamento psiquiátrico e psicológico, utilizando medicamentos, inclusive, né? Nós temos mães obrigadas a tomar remédio para esquizofrenia, inclusive, sem ter nenhum diagnóstico de que ela tenha essa doença, né?
E ao longo do processo, isso também é usado contra a mãe, né? Porque a mãe entra quase num transe de tanta medicação, e já tivemos mães acusadas de alienação parental porque na entrevista ela não chorou. Ou seja, ela estava submetida a um tratamento médico forçado, né? Estava como eu falei, como se fosse um transe mesmo, né? Porque ela não, ela ouve perguntas, dá respostas, mas não consegue mais demonstrar os seus sentimentos, porque ela já falou tantas vezes, e o seu filho já falou tantas vezes, né? Quando ela traz a situação para o judiciário, a primeira coisa que o judiciário faz é, então vamos colocar essa criança com o agressor para ver se é isso mesmo. Né? Então, são situações assim inacreditáveis que a gente vê que está acontecendo no judiciário. Né? E a gente espera que tanto a tua fala quanto a fala da doutora Graciela alcance o maior número de pessoas possíveis. Nós vamos encaminhar, inclusive, para o CRP aqui do Rio Grande do Sul, porque nós não estamos vivendo num mundo de fantasia. Né? É impossível não ver os fatos tão escancarados. Né? Outro fator que tu também mencionaste é esse, a mãe, mesmo que não tenha a fala clara da criança, a mãe observa as mudanças. Né? A mãe desconfia e a mãe vai lá e denuncia, porque está na lei que tem que ser denunciado. Ou tu denuncia ou tu é conivente, né? E pode sofrer as sanções sobre isso. Uhum. A mãe vai lá e conta uma história A, B, C, D. E daí eles ouvem a criança que conta a mesma história A, B, C, D. Eles não registram isso como se a mãe estivesse repetindo a história da criança, mas o contrário, como se a criança estivesse repetindo a história da mãe, como se isso fosse fantasias, né, como se fosse indução. Então, assim, quanto mais tu tenta te desvencilhar de um processo desses, quanto mais tu procura a justiça, mais tu tá presa, né, mais tu não tem para onde recorrer, tu não tem como sair, não tem como desistir do processo, né. Então, a semana que vem a gente vai falar sobre isso, né, sobre a litigância abusiva nas varas de famílias, né, porque o próprio judiciário fomenta esse litígio, né, e os atores, psicólogos, peritos, assistentes sociais que deveriam proteger essa mãe, essa criança, né, mesmo não, e não estou dizendo que eles deveriam de cara dar razão para A ou B, mas eles, perdurando a dúvida, eles têm que continuar a investigação até o momento e mostrar para essa mãe, olha, realmente aqui houve um engano, aqui não aconteceu nada, né? E normalmente não se chega nesse lugar. Não. Eu vou passar uma pergunta para a doutora Graciela e abrir para as considerações finais para ela. Depois nós voltamos, Simone, nós temos algumas perguntas para ti também, e daí talvez tu possa trazer mais um pouco do teu relato. Isso, a Cibele colocou na tela ali para nós. Doutora Graciela, como tu vês a estruturação desse termo, alienação parental, que mesmo sendo uma falácia, se tornou um dogma dentro da justiça de família? Você vê um caminho para a desconstrução desse termo? Tu pode responder a pergunta e daí já trazer as tuas considerações finais. Toda esta falacia de la alienación parental va contrariamente a la Convención de los Derechos del Niño. Dentro de la misma convención, yo les mencioné, por un lado, la Convención de los Derechos del Niño. El artículo 3 del interés superior del niño, el artículo 12, el artículo 19, les mencioné, también el artículo 34, el artículo 39. El artículo 39 de la Convención es muy importante porque habla del derecho de los niños a tener toda la protección y la recuperación cuando han sido víctimas de delito. Si no se cree al niño que ha sufrido abuso, no se le permite desde el Estado la facilitación de toda una estructura terapéutica para que se recupere, lo mismo que esa mujer que denuncia, porque también tienen que saber que víctimas del incesto paterno, no de ese delito, no son solamente los niños. Las madres que denuncian también son víctimas por aplicación de las 100 reglas de Brasilia,
creo que es la número 10, que habla que víctima de un delito no es solamente quien lo padece directamente, sino también aquel que es apoyo y contención. Estas madres son víctimas, tienen que ser contempladas como víctimas. Yo lo que digo es que la alienación parental es absolutamente una falacia creada para ser aplicada en el Poder Judicial, es un argumento defensivo para estudios jurídicos de abogados que defienden a estos hombres denunciados penalmente porque les resulta muy funcional, y las normas jurídicas internacionales son, aplicándolas, son contrarias a esto, porque además los jueces somos funcionarios del Estado. Nuestro Estado, Brasil como Argentina, como otros países, suscribimos la Convención sobre los Derechos del Niño y estamos obligados a hacerla efectiva, hacer efectivas las normas de derecho internacional, no solo de la Convención de los Derechos del Niño. Las que les mencioné, las directrices fundamentales para víctimas de delito, también deben ser aplicables cuando hablan de que las víctimas de un delito tienen que ser tratadas con respeto, consideración, y cuando se aplica esta ideología que castiga a estas mujeres, ustedes lo que decían recién, de que se las estigmatiza y se las trata de locas, o sea, de que tienen problemas psiquiátricos. Esto es un maltrato. Esto es un maltrato a una víctima, porque esas mujeres también son víctimas. Así como en los delitos de violencia de género, la víctima no es solamente la mujer, sino también son víctimas los niños que vivencian y experimentan en su hogar la violencia que ejerce el padre sobre la mujer. Víctimas del delito, de estos delitos son ambos. No sé si contesté la pregunta. Sim, eu acredito que seria isso mesmo. Muito obrigada, doutora Graciela, e queríamos nós poder tê-la em cursos de formações aqui, né, para especialistas, para juízes, para que pudessem ter essa visão realmente do descumprimento dos direitos humanos, né, sobre a vida das crianças e das mulheres. Eu vou passar agora a pergunta para Simone, né? Deixa eu aguardá-la aqui. Nós temos aqui 3 perguntas para ti, Simone. Não sei se tu preferes que a gente faça as 3 ao mesmo tempo ou deixa aqui na tela, que fica mais confortável para ti. Deixa na tela, que aí eu tento ir respondendo. Ok. Consegue colocar aí para nós, Cibele? Vou passando a primeira. Que fala assim, você acha que a repercussão da desqualificação da voz da criança leva à invalidez da cidadania? Sim. Enquanto sujeitos de direito, sim. Se a gente pensar nisso, essa desqualificação, essa repercussão na sociedade, e essa repercussão também na própria construção de leis que desfavorecem as crianças, adolescentes e mulheres. Isso é um golpe em cheio na cidadania, e na garantia de direitos dessas pessoas, não tenho dúvida. Sim. Eu vou trocar um pouco a ordem, porque daí eu acho que fecha melhor para todas as respostas. Tu acha que é intencional essa tentativa de naturalização, né, a banalização da situação traumática? Então, existem várias questões que a gente poderia abordar, mas primeiro, nós temos um país extremamente paternalista, conservador, misógino, e isso acaba influenciando na forma de compreensão das violências, o que é da ordem da violência e o que não é da ordem da violência. E mesmo que seja da ordem inconsciente,
Eu acredito que, sim, a tentativa de naturalização, banalização dessas situações traumáticas, elas são, sim, intencionais, mesmo que a nível inconsciente, mesmo que esses operadores não tenham essa consciência formal, nós também temos que pensar que nós não somos formados enquanto sujeitos apenas a nível das nossas impressões conscientes de razão e racionalidade, Nós também somos formados a partir de experiências subjetivas que são inconscientes, e que também reproduzem formas de comparecimento nosso no mundo, comparecimento desses sujeitos no mundo. Então, essa naturalização das situações de violência, muitas vezes pode ser não quero me haver com isso, não quero saber disso, isso não existe. E vai muito na via da denegação, a gente pensar, da negação e da denegação, inclusive. Não se trata só de negar, eu denego também porque é um mecanismo inconsciente aí, que esse fato não existe, porque incomoda, Falar de sexualidade, a sexualidade é um fator ainda na nossa sociedade repleto de tabus, que incomoda os sujeitos. A gente ainda não criou uma sociedade em que se possa falar claramente, abertamente sobre sexualidade e, consequentemente, sobre todas essas violações, Nós temos um moralismo aí que nos cerca e conduz as nossas ações, que muitas vezes é melhor não dizer sobre e achar que não existe, do que realmente observar que se trata de um fato real, Então, eu vejo aí vários mecanismos se entrosando aí para criar essa naturalização, tanto mecanismos conscientes como também inconscientes, denegação, uma certa fantasia, aí a gente estava falando de fantasia, eu vejo a fantasia também desses profissionais, uma fantasia de acreditar que não existe a violência, que não existe o abuso, E isso tudo promove essa naturalização, mas é muito forte essa tentativa de não querer se haver com essa violência, porque isso toca cada um de nós de maneiras diferentes, mas toca. Sim, nós temos uma barreira cultural que parece ser intransponível, assim, a gente realmente não consegue fazer a maioria das pessoas entenderem, por exemplo, que acredita que o estupro é só aquele que acontece por um estranho, aquele que deixa as várias marcas, que é feito com muita violência, Tanto que, se tu for conversar em grupos de mulheres, por exemplo, a maioria não aceita, que ela possa estar passando, por exemplo, por um estupro marital, que vem que o principal é o consentimento, que a mulher, sim, tem seus direitos, tem suas vontades, que não existe relacionamento com consentimento com criança, por exemplo, porque se traz muito disso, mas ela já é grandinha, olha o corpinho que ela tem, não sei o quê. Ela até pode ser induzida a achar que é aquilo que ela quer, mas a gente sabe muito bem que isso é uma manipulação e é também uma forma de violência em si, além do abuso que ela passa, A última pergunta aqui, nós tivemos um caso desses que entrou pelo coletivo Mães na Luta, que é considerarem alienação parental, por exemplo, em bebês, Por exemplo, o bebê que esteja amamentando 2, 3 meses, em que não quer, não aceita ser retirado de perto da mãe, que ainda mama, e ser acusada de alienação parental, porque esse bebê rejeita o pai e rejeita qualquer outra pessoa que não lhe dê o conforto e a alimentação que a mãe lhe dá, E isso ser considerado no nosso judiciário. Essa mãe perdeu a guarda de um bebê, E aqui ela fala assim, e nem era caso de abuso, Era só, então, assim, realmente, assim, é uma coisa que se falar, as pessoas vão dizer que não existe, porque é uma situação inacreditável, E daí a gente tem a pergunta que no caso de bebê, a gente vai falar agora de abuso, com resultado negativo no IML, é solicitado uma avaliação técnica dos genitores para tentar chegar a uma resposta quanto à denúncia de maus tratos e abuso sexual, Quais seriam os caminhos? Como é que essa mãe, consegue proteger o seu filho? O que ela poderia fazer, para que essa denúncia fosse realmente investigada, fosse levada adiante? Está na tela aqui a pergunta também.
Primeiro, a gente sabe que a maioria das violências sexuais contra crianças e adolescentes não vão deixar indícios no corpo, ou seja, não vão deixar aí constatações físicas que pudessem aí passar por uma comprovação no Instituto Médico Legal, em especial crianças mais novas, né, no caso do bebê. Bom, primeiro ponto que eu acho que essa mãe tem que abordar é que a segurança dessa criança e a função protetiva deve prevalecer, né, sobre qualquer tipo de dúvida relacionada a se aconteceu ou não um abuso sexual. Não existe a possibilidade de identificar, né, nessa situação aqui, que não houve um abuso sexual. Então, se eu não tenho como identificar que não houve um abuso sexual, não há a menor possibilidade, eu parto do discurso e da veracidade do discurso da mãe, da genitora, né? Então, se existe algum tipo de avaliação, não existe. Para bebês, né? Sim. Bom que eu não conheço, a não ser que inventaram uma nova técnica aí de avaliação, né? Super precoce, que eu tenho até medo, se brincar ainda inventam, né? Sim, né? Mas não existe forma de se avaliar. O que não falta nesse país é criatividade, né? Uma criatividade, assim, para fazer coisas. Tem até tabela para alienação parental agora, né? Então, não teria como a justiça ir na via da avaliação, na via da utilização do ECA, fazer valer o ECA na proteção dessa criança. É simples, sim, né? Assim, se a gente parar para pensar, é simples. A resposta para esses casos são simples, nesse sentido de proteção. Nós temos um aparato aí legal, que protege essas crianças, convenções internacionais, ou seja, eu tenho uma série de aparatos, é só utilizar. Mas eles criaram mais esse dispositivo aí para não utilizar. Eu vejo dessa forma, para não utilizar os aparatos que existem de proteções relacionadas a crianças e adolescentes. Então, ela teria que ir por essa via e que ela tenha sorte de encontrar aí uma boa equipe. Sim, eu vou te ocupar um pouquinho mais, que nós recebemos mais duas perguntas para ti, tá? Uma é da doutora Ana, que está aqui na tela, né? Como tu vê o processo de adaptação ao abuso sexual que resta para a criança? Então, quando a gente observa as crianças, quando elas sofrem uma sequência infinita de violências, isso violências físicas, negligência, violência sexual, elas acabam se adaptando. A gente fala até mesmo por uma economia psíquica que é necessária para a sobrevivência mesmo. Aí a gente vai acionar aí mecanismos de sobrevivência. Mas como que é isso? Vai se adaptar à violência? Mas se não se adaptar, como ela vai sobreviver? Se não tem um adulto ali que garanta realmente a proteção e o cuidado dessas crianças, né? Isso não quer dizer que ela não vá criar uma série de sintomatologias e alterações do comportamento significativas, não é? Isso não quer dizer que ela não vá denunciar todos os dias com seu próprio corpo a violência que sofre. Eu não estou dizendo isso, ela vai continuar denunciando isso, né? Só que ela vai denunciar de uma forma solitária, muito solitária, né? E aí a gente chama essa forma solitária nesse processo aí meio que de adaptação, não sei se eu daria esse nome, adaptação, mas é o que está sendo colocado, né? Para uma economia psíquica e uma possibilidade de sobreviver aí e a essa violência sem intermediação de um adulto que possa protegê-la. E a última pergunta é essa: com que base que uma profissional de saúde ou um profissional de saúde pode diagnosticar as fantasias ou falsas memórias? Com base nenhuma, a gente não diagnostica isso, tá? Não existe diagnósticos respaldados em fantasia ou falsas memórias. Não. Quando um profissional chega a utilizar a questão das falsas memórias, ele vai tentar colocar num contexto epistemológico, não é? Mas isso não vai ser da ordem de diagnóstico. Isso vai estar junto para que se caminhe para um diagnóstico. E tem uma outra prerrogativa também para os profissionais de psicologia que nós não temos aí a obrigação de produzir provas, de dizer que aconteceu ou não a violência. Está muito claro no conselho, para o Conselho de Psicologia e nosso Código de Ética também. Nós não geramos isso, né? Mesmo que haja uma avaliação, a avaliação ela não é conclusiva. Aconteceu
ou não a violência. A avaliação ela deveria ser conduzida para dizer sobre o funcionamento dessa criança, sobre o funcionamento dessa família, para que o juiz possa ter mais instrumentos que embasem a sua decisão. Então, não cabe a nenhum profissional, na sua conclusão de laudo relatório, dizer não, ela foi violentada. Não, ela não foi violentada. Né? Nós temos indícios de que foi violentada. Né? Agora, dizer que não foi violentada, não tem nada na verdade, que diga. É uma esperança que todas as mães têm, né? Antes de acusar uma mãe de alienação parental, então prova para essa mãe que essa criança não foi abusada. Sim. Né? Porque ela não quer o litígio, ela quer proteger a criança. Sim. Né? Então, usamos esses termos, né? Primeiro, fantasia, né? Eu tenho que saber por que está tendo essa fantasia, já que quer usar esse termo, mas o que está de trás disso? O que está de trás dessa fala, né? Na verdade, a busca é tentar compreender o que a criança quer dizer com esses significantes que muitas vezes aí não são compreendidos, né? Mas tentar entender a criança, né, no que ela diz. E não tentar ficar buscando provas de que é ou não verdade o abuso que sofreu, não é? A partir do momento que eu acredito nessa criança, eu já tenho aí elementos suficientes para produzir aí um relatório muito bem fundamentado, né? Desde que eu tenha aí uma série de pressupostos teóricos, e são vários, né? A gente que se propõe a trabalhar com crianças e adolescentes em situação de violência, eu tenho que entender de desenvolvimento, eu tenho que entender de cultura, eu tenho que entender de psicopatologia, eu tenho também que entender de família, eu tenho que entender de subjetividade, né? Eu tenho que entender de sociologia um pouquinho, né? Ou seja, é uma série de conhecimentos para que eu consiga ter uma análise mais ampla, né? Que considere realmente a multiplicidade, né? Que existe e está envolto as situações de violência contra as crianças e adolescentes. Agora, se eu fico só na via da patologização, psicopatologização, judicialização, né? Eu não vou conseguir, né, compreender esses sujeitos. Sim. Pois é, Simone e Graciela, a gente tem enfrentado tantas dificuldades e tantas barreiras para tentar derrubar, né, essa ideologia da alienação parental aqui, né? Quem trouxe essa ideologia e quem repercute essa ideologia e quem sustenta que a lei tem que se manter, não consegue passar além da decoreba de uma cartilha, né, do seu criador lá, Richard Gardner. E hoje nós estamos na nossa 14ª live, nós recebemos até agora 31 profissionais especializados, né, da psicologia, da perícia, médica legal, perita médica legal, né, psicóloga, representantes dos direitos humanos, juízes, juízas, advogadas, né, que são pessoas que a gente percebe que têm estudado muito, né, e têm dedicado a sua vida para tentar derrubar essa ideologia, né, para que se realmente tenha-se uma proteção efetiva das crianças, né. Então, realmente, é um prazer enorme ter vocês duas aqui no nosso projeto, né, que a gente pretende que isso se torne aulas futuramente, né, porque tendo o conhecimento, né, eu acredito que pessoas que possam estar bem intencionadas tendem a mudar de ideia, né, a nos ajudar a construir outra alternativa que proteja as crianças, que garanta os direitos parentais, né, e que até resguarde tanto o pai ou a mãe em caso de uma falsa denúncia, mas que isso ocorra pelo um processo legal adequado, né, e que seja garantido todos os direitos, tanto de proteção quanto de defesa para ambas as partes. A gente vai chegando à conclusão da nossa live, eu vou pedir para a doutora Graciela que ela traga, se ela quiser trazer suas considerações finais, e depois eu abro mais um espaço para ti, Simone, e realmente essa live de hoje foi uma grande aula, assim, nos deixou bem emocionada, né, porque reflete as nossas falas que não têm sido escutadas, né, porque realmente a mãe já é desqualificada desde o início, só por ser mulher. Obrigada às duas, e eu abro agora o espaço para a doutora Graciela. Si hay un camino para defender los derechos de los niños en el mundo, es desarticular esta ideología, es creerles
es creer a las mujeres y a los adultos que denuncian los abusos sexuales a los niños dentro de la familia. Es la tragedia del siglo XXI. El ciudadano, cuando recurre a la justicia, es el último murallón. Hay un estudio de la Universidad de Ceará, acá de Brasil, que habla de que estas mujeres sufren el dolor de lo insuperable. Es esencial que el sistema de justicia cambie y que muchos jueces que equivocadamente creen que están defendiendo a los niños, sospechando y no visualizando que tras esa sospecha sobre las mujeres hay una ideología perversa conectada con la explotación sexual y la pornografía y la pedofilia en el mundo. Si no tomamos conciencia de la función que cumplimos desde la justicia y que podemos ser agentes reparadores en la vida de víctimas de este delito tan atroz, que aunque no nos afecte directamente, nos puede afectar a través de otras generaciones, puede afectar a través de amigos, de hijos, de nietos. Los abusos sexuales a los niños son una pandemia, hay que hacerlos visibles. Y por eso también es muy importante visualizar que con ideologías como esta de la alienación parental y sus sucedáneos, lo que se está haciendo es reprimiendo derechos humanos de niños y por otro lado evidenciando la parte más siniestra del ser humano. Así que bueno, gracias. Muito obrigada, doutora Graciela. Abrimos agora o espaço para Simone. Então, eu acho que não podemos desconsiderar que os dados relacionados à violência sexual contra crianças e adolescentes são alarmantes, né? Alguns estudos apontam, inclusive, que 1 em cada 4 meninas sofrem violência sexual, meninas e meninos sofrem violência sexual, né? Então, como dizer que isso não existe? Como dizer que esse dado não é significativo, né? Isso fora as subnotificações, que a gente sabe que, no caso do nosso país, são altíssimas as subnotificações de violências. Então, eu acho que, a partir do momento que a população, a comunidade, começa a ter um novo olhar para essas práticas e que grupos se organizam, como o coletivo Voz Materna vem fazendo, né? Isso é uma organização social extremamente importante, que garante a participação, né, da sociedade, inclusive na formulação de leis e na garantia de direitos de crianças, adolescentes e mulheres, né? Então, a fiscalização constante, nós que somos da área, nós também somos militantes da causa, não se trata só de ser um profissional que atenda crianças e adolescentes e mulheres, mas se trata também de uma militância em favor dos direitos humanos, né? Uma militância em favor de sistemas de garantias que sejam realmente acolhedores, né? Receptivos, né? Que infelizmente nesse momento nós não temos. Então, para mim foi um prazer poder contribuir, sempre faço questão em participar, porque eu acho que o movimento de quando se torna um movimento de um conjunto, esse conjunto vai ganhando força e pessoas, ele consegue ter um lugar, inclusive pressionar politicamente, né, para que essas violações sejam consideradas, sejam visibilizadas. Então, é necessário a gente ter essa perspectiva que é necessário um movimento político aí, um engajamento político, e que não perpassa apenas pela queixa de uma mãe ou de uma criança, mas sim a queixa de uma sociedade inteira que observa que está tendo violações de direitos, e não aceita essas violações. Então, eu queria agradecer imensamente. Obrigada. Nós, do Voz Materna, que agradecemos, né? As mães do coletivo Mães na Luta e da ONG Voz Diante também, que nos auxiliaram a idealizar esse projeto. E agradeço a todos que nos assistiram, aos nossos apoiadores. Eu espero vocês na quarta-feira, às 20 horas,
para falar sobre litigância abusiva nas varas de famílias e varas especializadas em violência doméstica e a sua íntima relação com a lei da alienação parental. Para falar sobre isso, nós vamos receber a Mariana Regis, as advogadas Mariana Regis e Marina Ganzaroli. Agradeço imensamente a audiência e a participação de todos, e até lá, e revoga a LAP já. Obrigada. Obrigada. Obrigada.